Quando estudamos gêneros discursivos, uma pessoa de grande destaque na área é Mikhail Bakhtin. Eu vou considerar aqui o círculo de Bakhtin como uma pessoa, para facilitar a comunicação. No livro Estética da Criação Verbal, no capítulo Gêneros de Discurso, ele descreve o que são gêneros discursivos. Diferente dos gêneros literários, gêneros discursivos seriam modos de expressão, e para entender melhor a gente precisa entender o que são discursos na visão do linguista russo. Discurso é uma expressão que pode ser comparada a uma parte de um diálogo. Imagine o seguinte diálogo: vi que aconteceu alguma coisa, você está bem? E a pessoa responde, não foi nada. Na visão de Bakhtin, cada fala desse diálogo é um discurso por conter duas características. A primeira característica é que cada fala aparece em decorrência de algo anterior. A primeira fala aparece em decorrência da percepção da realidade do primeiro falante, e a segunda fala aparece em resposta à primeira fala. E ambas esperam uma resposta. Esta é a primeira característica. A segunda característica é que cada fala exprime uma ideia completa, acabada, que Bakhtin chama de ideologia. Ideologia bakhtiniana não é a mesma coisa que ideologia marxista. Ideologia marxista indica uma distorção da realidade feita pela classe dominante para dominar a classe dominada, enquanto uma ideologia bakhtiniana é simplesmente um conjunto de ideias que rege o pensamento e sua expressão. Mas não vamos nos aprofundar nisso agora. Um discurso, então, tem essas duas características. A primeira é que ele surge em decorrência de um outro e espera uma resposta, e a segunda é que ele exprime uma ideia fechada, completa, acabada. Um discurso, então, pode ser uma fala, um próprio discurso, um TCC, um conto, um livro, e tudo isso deve ter essas duas características. Gêneros são tipos relativamente estáveis de discurso. Isso porque, dentro de um gênero, algumas coisas são mantidas, mas cada nova obra de um gênero traz coisas novas e por isso modifica o próprio gênero. Por isso que é um tipo relativamente estável de discurso. Um gênero discursivo tem três características. Um gênero sempre vai ter um conteúdo temático, um estilo próprio e uma construção composicional típica. Note, por exemplo, uma charge. O conteúdo temático sempre é uma crítica, o estilo é uma mistura de desenho e imagem, e a construção composicional são as partes que compõem aquela charge, né? E se você olhar qualquer tipo de charge, você vai ver essas semelhanças entre elas. Só que no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, ele fala que esses tipos de discurso também estão em uma relação dialógica, ou seja, eles aparecem em resposta a algo e esperam um tipo de resposta, como nós comentamos a respeito das falas do diálogo anteriormente. Quando estudamos a literatura policial clássica de Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle e Agatha Christie, por exemplo, percebemos que todos eles seguem as mesmas características. Note que a maioria deles, os personagens principais, não são policiais oficiais, e os policiais oficiais normalmente são retratados como despreparados num ambiente urbano crescente. O ambiente urbano proporciona a proliferação de crimes e a força policial não dá conta de resolver a segurança pública. Esses grandes clássicos da literatura policial se pondo contra a expansão urbana ou, ao menos, criticando as consequências da expansão urbana decorrente da Revolução Industrial. Com isso, esse gênero, em seu período clássico, acaba fazendo uma crítica às tentativas de resolução dos problemas através da força policial. Lembre-se da constante, embora sutil, ridicularização das atividades policiais presentes em Arthur Conan Doyle e nos contos policiais de Edgar Allan Poe, e às vezes até na própria Agatha Christie. Por isso, apesar de se chamar literatura policial, raramente o crime é resolvido na época clássica desse gênero por um policial oficial. A literatura policial se constitui, na verdade, numa crítica à atividade da polícia, e acaba destacando, mesmo sem querer, o papel dos civis na manutenção da ordem social. Estudando um pouco mais sobre isso, foi aí que eu me lembrei dos livros que eu li de literatura policial sueca. Henning Mankell, Stieg Larsson e Erik Axel Sand são autores de literatura policial sueca de períodos diferentes, mas lidam com os mesmos problemas, sempre: misoginia e xenofobia.
Os 7 livros que li desses autores, juntos, apresentam sempre crimes relacionados a esses dois problemas. Isso faz todo sentido tendo em vista a teoria bakhtiniana de gêneros discursivos. Um gênero também está respondendo a algo que lhe é anterior. No caso da literatura policial sueca, o que está sendo respondido são as ideologias machistas, sexistas, misóginas e xenófobas muito presentes naquele país. Isso me levou a me questionar: existe alguma constante na literatura policial brasileira? Claro que, por ser tipos relativamente estáveis de discurso, sempre haverá variações, mas existem algumas constâncias que indiquem ideologias a serem respondidas pela literatura policial brasileira? Uma constante que permanece em praticamente todos os exemplares da literatura policial brasileira é a injustiça no processo judicial. A maioria dos crimes na literatura policial brasileira não é resolvida. Vou dar aqui alguns exemplos: Buffin e Spallanzani, Agosto, O Xangô de Baker Street, Dias Perfeitos, O Sorriso da Hiena, As Perguntas, F, Mulheres Empilhadas, entre outros. Em outros casos, o crime é parcialmente resolvido, mas o culpado pelos crimes não é condenado. Jantar Secreto, Diário Inútil, do Tony Bellotti, Das Paredes, Meu Amor, Os Escravos Nos Contemplam e O Senhor do Lado Esquerdo. E ainda há exemplos em que o culpado é condenado, mas com injustiças no processo. Fica evidente que a literatura policial brasileira não apenas critica a atuação policial, mas aponta falhas principalmente da justiça formal e até mesmo da justiça informal, da justiça popular. Enquanto em casos da Suécia, Inglaterra, Estados Unidos ou França, os crimes são resolvidos por civis, a literatura policial brasileira tende a evidenciar os casos em que os crimes não são resolvidos. E quando os civis tentam fazer justiça, acabam cometendo mais injustiça. É o caso do lixamento presente em Agosto, de Rubem Fonseca, das brigas constantes em O Senhor do Lado Esquerdo, de Alberto Mussa, e da vingança sedenta de O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Parece haver um descrédito à ideia de justiça no Brasil apontada pelas obras desse gênero. Além disso, enquanto no exterior temos uma predominância de incompetência das forças policiais, no Brasil há uma predominância de competência corrupta dos militares. Estudar a literatura policial brasileira a partir da teoria discursiva de Bakhtin é compreender a idiotice do discurso militarista crescente no Brasil. Não, os militares não são a solução. Não, os militares não são incorruptíveis. E sim, as forças militares são tão corruptas quanto qualquer organização que o discurso militarista tente prejudicar. Por isso, precisamos falar mais sobre a literatura policial brasileira. Em contrapartida, outra característica muito forte na literatura policial brasileira é o humor. O humor desse gênero no Brasil é muito mais marcante que em Conan Doyle, Christie ou mesmo Stephen King. E o humor negro, especialmente, ganha intensidade nas páginas policiais brasileiras, ao mesmo tempo em que a injustiça impera. Desse modo, ao contrário do que a literatura detetivesca tradicional parecia supor, as esperanças para a segurança pública são poucas. Resta-nos, portanto, rir de nervoso. Meu nome é José Carlos, mestre em Filosofia da Linguagem e estudante amador de Literatura e Linguística, e este é nosso canal do Páginas e Pensamentos. Se você tem alguma sugestão ou alguma crítica, coloca aqui embaixo e também dê pra gente sugestão de novos temas. Muito obrigado e até a próxima.